indígena, Luísa Poema. Eu nasci na aldeia da tribo, sou da tribo Carajás, né, no Pará. É que o meu pai, ele não é indígena, meu pai foi raptado pela tribo da minha mãe quando ele tinha 14 anos de idade, em 1952. Que na verdade, né, a gente imagina que ele possa ter se perdido porque ele se afastou do meu avô, que estava fazendo a linha férrea, eles estavam juntos. E ele acabou ficando na selva. Então, quer dizer, a vida toda ele nunca perdeu a esperança de reencontrar a família dele. Só que foi passando o tempo, os anos, ele tinha toda a liberdade de conhecer a mata, né? E chegou um tempo, ele já estava lá à base de uns 15 anos, aí ele conseguiu, né, sair, porque aí ninguém ficava atrás dele, ninguém ficava procurando ele. Aí ele encontrou, né, pessoas, homem branco como ele, e perguntou, e lembraram da história do menino que tinha sumido na mata. Então o meu avô faleceu 3 anos depois, mas foi de malária, e minha avó 3 meses depois. Então chamaríamos que ela, hoje, né, que ela teve uma depressão, né? E ele só tinha uma irmãzinha que era bebê. Só que assim como os pais, meus avós faleceram, ela foi adotada, né, por uma família que depois se descobriu que essa família tinha vindo para o tal de São Paulo, mas ninguém sabia explicar onde era, e ficaram todos em um planejamento, né, porque meu pai nunca perdeu a esperança de encontrar a família dele. Ele queria encontrar a única pessoa que era referência para ele, a irmã. E chegou um tempo, o pessoal achou roupas, né? Porque uma mulher não poderia vir ficar zanzando sem roupa, né? Mas nós, sim, nós chegamos aqui com sainhas de pena. E acabamos, depois de andar, meu pai andou 9 dias, 9 noites pela mata, porque se ele andasse 2 quilômetros para trás, ele teria chegado na Venezuela, porque a tribo Carajás, ela tem, né, uma diferença, assim, ela tem divisões. Mas a minha lembrança, assim, da aldeia sempre foi muito forte, porque eu tenho, por alguma razão, eu tenho uma memória de elefante, e era sempre muitas brincadeiras, porque o povo indígena, você não tem um bebê para um casal, você é de toda uma aldeia. Então, se é livre, né? Se anda, fica sozinho, não tem aquela coisa, aquele cuidado que tem. Só de um pai e de uma mãe, né? É uma família mesmo, né? O cuidado, né? É uma família, mas também somos criados para o mundo, né? Não tem aquela coisa do superapego, da super proteção. Não. Você nasce e você tem que aprender a ser forte desde sempre. Então, lá não tinha sobreviver, né? Lá não tinha bonecas, não tinha nada disso. A gente brincava com os animaizinhos mesmo, brincava com as plantinhas. Então sempre foi dentro desse contexto, né? E os indígenas homens, geralmente eles saem realmente para caçar, as mulheres ficam sempre em casa cuidando, apesar que existem mulheres que também, né, vão para a plantação, que catam toda uma raiz. E uma coisa assim que eu não esqueço mesmo muito pequena, era a forma, né, que preparava a alimentação. Tá? De repente pega um bicho, limpa, mas é cozido dentro da terra, né? É colocado algumas raízes e é cozido ali, não estraga, não acontece o que acontece aqui, né? Que a gente deixa 20 minutos fora da geladeira, a carne já tá podre, né? Então a gente acabou vindo, saiu do nosso habitat natural, tanto que quando a gente chegou aqui, porque se descobriram que minha tia morava, né? Tinha 3 anos. Mas lembro nitidamente de tudo, assim. E quando a gente chegou aqui, meu pai só tinha um suposto endereço chamado Itapema, né, que é Vicente de Carvalho, e não sabia mais nada. E nós chegamos à noite, por alguma razão, não sei porquê, a gente foi parar na Praia do Guaiúba, né? E tinha um moço que, acho que ele era guarda, porque eu lembro de uma casa muito pequenina, que era uma guaritinha.
que era em cima das pedras, né? Tanto que o barulho do mar é muito forte em mim. E claro que vem, né? Porque a primeira coisa que me disse, o Senhor não pode estar com essas crianças diferentes, né? Diferente do que, né? E aquela coisa que o homem branco traz espelhinho e doce, isso é real. Porque na verdade a gente não conhecia nosso rosto, né? Porque a água do rio é escura. Então, né, a primeira coisa que a gente ganhou foi um espelhinho. E pão de coco, que me marca muito, assim, porque alguns pescadores, né, que moravam ali em volta, mas eram pessoas brancas, queriam ver o povo diferente que tinha chegado. Embora Guarujá é uma cidade que teve índios, né, que é a tribo Bororó, que era daqui. Mas, enfim... depois de um tempão ajudaram, conseguiram achar minha tia, que ela morava na praça 14 bis, só que 3 anos depois também ela faleceu. Nossa. Né? E meu pai não sabia fazer nada, porque não deu tempo, ele foi criado, né, depois toda a sua adolescência até a fase adulta, ele foi criado como indígena. E minha mãe não sabia fazer absolutamente nada de nada. Então teve que aprender, se adaptar mesmo aos costumes. E a gente também, porque quando nessa guaritinha que tinha uma portinha que vinha as pessoas, né, doar coisas, enfim, meus 2 irmãos pegavam e era feliz da vida. E eu chorava o tempo todo atrás da porta, né? Eu era bem bichinho, assim. Eu acho que eu estranhava as pessoas, né? A forma de ser. Assim, como eu estava adaptada a ficar pendurada nas árvores, né? Eu ficava sempre procurando alguma coisa. Tanto que quando a gente foi morar, né? Depois que a minha tia, um período muito curto, ela fez uma divisória na casa, eu vivia pendurada na parede, né? Sentava e ficava ali. E era assim, difícil porque... até os brinquedos me assustavam, tipo, né, boneca. E depois eu fui percebendo, né, que eu era diferente, né, que nós tínhamos uma outra forma, uma outra característica. E as pessoas sempre muito em cima, mas uma fase que foi bem complicada foi quando fui para a escola. Porque eu fui registrada aos 5 anos de idade e não podia ter esses nomes diferentes, né. Hoje em dia, sim. Mas é muito recente, porque o indígena nunca pôde ter seu verdadeiro nome. Nossa, então o indígena não tinha direito nem a sua própria identidade da aldeia. Não tinha, não podia. Nossa, então era trocado o nome. E depois, quando eu fui para a escola, então eu entendi, né, naquele momento, desde muito cedo, que eu tinha que ser muito forte, porque era tudo muito diferente e as pessoas tinham... né, um preconceito, né? Que tipo de preconceito você enfrentou mais, assim, na infância, que te marcou, assim? De eu ir pra escola e as pessoas ficarem dançando na minha volta sempre, e sempre dançando, né? Tipo dancinha da chuva, caciquinha come gente, né? Caciquinha, sempre o barulhinho, né? E, então eu chorava muito, não porque eu era caciquinha, porque não me incomoda, mas... deu fazer eles entenderem que o indígena não comia gente, que nós não comíamos gente, entendeu? E depois passou um tempinho, já era... que eu mantive cabelo um pouquinho até os 9 anos de idade, minha mãe mantinha, de dormir também, né? Casa, a gente mantinha estar numa rede até os 15 anos de idade, depois que ganhava cama. Mas era o contexto, eu lembro que tinha um filme, né, As Panteras, né, nossa, era, sei lá, de repente tinha uns 9 anos, talvez. Aí tinha umas meninas, uma chamava Kelly, a outra Rose, mas elas brincavam muito com as panteras. Aí elas falavam, você não dá nem pra brincar, porque você não parece com ninguém, assim, entendeu? Quer dizer, você é diferente. Né? Ficava assim, um pouco chateada, mas também eu nunca me incomodei porque eu sabia quem eu era. Eu falava, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho. Tudo bem, eu não tenho bonecas, eu não tenho as coisas que vocês têm, mas eu tenho algo que vocês jamais vão viver. Né? Eu conheço a natureza, então eu não tinha uma boneca,
mas eu tinha um bichinho de repente de estar com a cobra, segurando uma cobra, mas para mim era muito natural aquilo. Não Você via... tinha coragem que aquelas crianças não tinham, né? Sim. E depois foi passando o tempo, continuou sempre a diferença. Então, de repente, se está de uniforme, mas você vê que você é diferente, eu fui me adaptando a isso e fui pegando essa força, essa energia para o positivo, né? Eu não joguei para o negativo. Com o teatro, eu comecei com teatro primeiro, com 11 anos de idade, eu comecei a fazer teatro. E em seguida, meu diretor faleceu em 1980, porque eu comecei em base de 79, né? Aí quando foi em 80 eu conheci o primeiro grupo de teatro amador dessa cidade, né? O Grupo Tágua. E com 12 anos eu já tive um super papel. Eu fazia a Mulher do Padeiro, o Dons da Comparecida, né? Sim, coragem, porque é uma mulher que é extremamente sensual, né? Mas eu conseguia trazer isso. Porque como eu tenho essa energia de força, aí eu ia sempre fazer, então eu continuava num mundo diferente, porque eu morava num bairro, né, que hoje ele cresceu, Vila Zilda, mas era um sítio de banana ali, só tinha uma estradinha, eu ia pela mata, ia pra escola, eu ia a pé ensaiar no sol, na chuva. Para mim não tem tempo ruim para absolutamente nada, mas aí era o pessoal do centro, das putangueiras, pessoas brancas que tinham um poder aquisitivo que estava ali, eu de novo diferente no meio, mas eu sempre consegui me destacar porque minha mãe sempre nos ensinou que jamais a gente deveria ser tapete das pessoas. E se um dia a gente chegasse a ser esse tapete, que a gente levantasse e deixasse a poeira subir e cada um que aguentasse o próprio pó que joga, né? E aos 14 anos, em 82, eu comecei a fazer capoeira por causa do meu irmão mais velho, que já praticava. Então eu estava sempre acompanhando. E aos 14 anos eu tive coragem de ir para capoeira, porque eu achava que era muito complicado, né, para mulher naquela época. Mas eu sou uma pessoa que eu amo desafios, né? Hoje eu não tenho centavos, mas se eu falar para você que amanhã eu vou para a China, você pode apostar que eu chego na China. Então é muito tranquilo para mim. Eu não tenho tempo para os mimimis da vida, sabe? Para as lamentações. Para achar que eu não posso, que eu não consigo sim. Então eu sempre falo e dou isso em palestras, convivências com mulheres, ou com capoeira, com o próprio teatro na escola, que eu sou a indiazinha que saiu da floresta e fui parar na cidade da moda e da etiqueta, que é Milão, né? Onde eu trabalhei tanto com a capoeira quanto com o teatro. E quando as pessoas falam muito, né, do povo indígena, o que está no livro é mentira, né? Nós somos tão maiores do que está escrito. A gente não é o que dança chuva e que fica pintado o tempo todo, porque não sabe nada, que não tem coragem de trabalhar. Que é selvagem, né? Que é selvagem. Pensam, né? Primeiro eu levo a ancestralidade, porque a gente respeita muito o ancestral, a gente respeita o ancião, a gente aprende primeiro você é semente para depois se tornar árvore, né? Então você senta para aprender. E sem esse ancião, né, da sabedoria, eu não posso ser nada, eu não posso matar um princípio, porque sem princípio, se eu pular o meio, eu vou chegar no topo e eu vou cair. Então é o respeito por quem veio primeiro, a gente segue uma hierarquia sempre, né? Pai, mãe, filho não pode ser maior do que o pai. Então a gente carrega isso e eu uso muito uma frase, a vida para mim é feita de sim ou não, porque eu não fiquei meio grávida na vida. Então, não tem esses meios termos, porque quando a gente coloca os meios termos, a gente não chega em lugar nenhum, porque a gente passa a culpar, né, os outros e a responsabilidade é nossa. E do crer na vida, né, porque a gente acredita na vida, né, a gente acredita na natureza, na verdade. Se eu não cuido da natureza, tudo morre. E a gente entende que somos um único ser.
somos todos conectados, né? A gente é uma festa. Então, nos jogos sempre, né, o futebol, né, a bola é sempre, mas aquilo é feito de raízes, de cipó, né? Então ela é bem dura e uma coisa que praticamente todas as aldeias mantêm é a corrida da tora, né? Onde você vai demonstrando força, né? Onde o garoto vai crescendo, vai saindo da infância para se tornar um adolescente, um adulto, né? Então, mas tem esse respeito de quem é forte chega, quem é fraco precisa treinar. Como na capoeira, a gente precisa treinar. E o jogo da peteca também, né? Mas também tem o arco e flecha também, é tido como um jogo. Cabo de guerra também, né? Cabo de guerra sempre. É demonstração de força, né? Porque a gente entende também que a gente precisa desse estímulo, não para uma disputa de quem é melhor do que é pior, mas de você entender aonde você pode chegar. O que eu deixo como mensagem é que as pessoas repensem, né? Porque nós não somos algo diferente, nós somos pessoas, somos humanos com saberes que jamais a humanidade vai conseguir compreender. Porque se não fosse nós, esse planeta já teria sido destruído, né? Principalmente nosso país, porque mesmo com toda a dificuldade, eles mantêm, eles persistem, né? Em estar ali, em lutar, porque o indígena, ele nunca se rendeu, né? Ele nunca conseguiu, né? Tentar escravizar o índio, mas ele não se permitiu. Então, ele preferia morrer do que estar ali submisso a pessoas, né? Porque o indígena, ele tem a sua sabedoria muito natural. Então, um olhar, né, de um indígena, a gente consegue captar muita coisa. Pelo menos para mim, um pingo, eu consigo ler uma frase inteira. Então, dificilmente alguém vai conseguir me manipular. A percepção, né, fica maior, né? É porque eu não sou presa a coisas materiais. Não sou, eu sou totalmente desprendida, eu dispenso luxo, mas o requinte jamais. Então, o requinte eu vejo no chão batido, eu vejo na árvore, eu vejo no pássaro, né? Então, esse é o meu encantamento. Que as pessoas aprendessem, a partir do momento que elas aprenderem a olhar para dentro de si, elas vão conseguir captar o mínimo do que é a humanidade, do que tem toda uma beleza aí para ser desfrutada, que é uma oportunidade única, né? Que um dia quem possa vá a uma aldeia, né? Vá buscar algo. Eu tenho um projeto de fazer um dia, de trazer o indígena até aqui, não só trazer o indígena, mas de pegar pessoas, principalmente pessoal que está na escola ainda, que está começando a vida. Fica um dia na aldeia, né? Vamos aprender. Eu sempre falo, eu não gosto de pessoas, eu gosto de gente. E as pessoas precisam aprender a ser gente, é isso.